Publique no grupo, nos grupos das redes sociais lá da sua congregação, que a Escola Bíblica Dominical está começando agora. Convide todos a ouvirem a palavra de Deus. Oremos neste momento. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, Senhor, te damos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Jesus, pelos livramentos, muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado pela oportunidade que temos de ministrar a tua palavra nesta manhã, por meio deste sistema de comunicação. Meu Deus, abençoe os nossos ouvintes, telespectadores, abençoe todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Fala ao coração de cada um deles, ó Pai, nesta manhã, nos dê da sua graça, nos dê da sua bênção, nos dê a inspiração da tua palavra, Senhor. Fica conosco e abençoe-nos, é o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos no terceiro mês deste segundo trimestre de 2020, mês de junho, e hoje, na lição de número 11, a lição de 14 de junho de 2020, segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor, segundo domingo de junho. Na lição de hoje, a lição de número 11, é uma lição que tem como título Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O textuário da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Portanto, meus amados irmãos, o tema geral da nossa lição de hoje, o ponto central da nossa lição, é que a verdadeira unidade da igreja é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade de cada crente colocado em prática. Então nós vamos estudar essas três virtudes cristãs. No primeiro tópico, nós vamos explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E no terceiro e último tópico, nós vamos frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então são três virtudes cristãs imprescindíveis, fundamentais para todos nós que somos crentes em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a nossa lição de hoje, ela está baseada no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, e neste capítulo 4 desta carta, Paulo fala muito da unidade da fé. Há um só Deus, há um só Senhor e Cristo, há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo, há uma só igreja. Enfim, ele fala muito da questão da unidade. E a igreja do Senhor é uma comunidade de cristãos, a igreja é uma comunidade de fiéis, de pessoas que se converteram a Cristo, de pessoas que nasceram de novo, pessoas que passaram pelo processo da regeneração, do novo nascimento e vivem na presença de Deus. E a igreja é a comunidade mais inclusiva que tem aqui na terra, porque qualquer pessoa pode fazer parte da igreja de Jesus. Basta apenas que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim, automaticamente, essa pessoa passa a fazer parte da igreja do Senhor. Então, meus irmãos, em cada bairro, em cada cidade, em cada local geográfico, em cada lugar onde tem uma igreja, em cada lugar onde se reúne um conjunto de pessoas cristãs, salvas, lavadas e remidas no sangue de Jesus, ali há necessidade de haver união, há necessidade de haver unidade, embora os seus membros sejam bastante diversos. É o que nós chamamos de unidade na diversidade. Por quê?
A Bíblia compara a igreja como um corpo. Um corpo, ele é formado por diversos membros, alguns membros mais visíveis, outros membros menos visíveis, mas todos igualmente importantes e cada um exercendo a sua função e cada um exercendo o seu papel. Os membros do corpo são diferentes, no entanto, todos eles são irrigados pelo sangue, por um só sangue. Todos eles respiram um só oxigênio. Assim é a igreja do Senhor. Nós somos bastante diversos, os membros e congregados são pessoas, cada pessoa é um mundo, cada cabeça uma sentença, cada pessoa tem a sua individualidade, as suas particularidades, cada pessoa vive em um determinado contexto, cada pessoa tem uma formação, uma mentalidade de um é diferente da mentalidade de outra, e assim por diante, diferentes classes sociais, raciais, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. Agora não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Todos nós na igreja somos nivelados como servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos filhos de Deus porque servimos e amamos e vivemos e convivemos com o mesmo Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que haja a unidade na igreja, é necessário que eu e você, que cada um de nós faça a nossa parte. Jesus, ele orando ao Pai, ele disse: Pai, eu peço a Ti para que todos sejam um, assim como eu sou um contigo. O desejo de Deus, o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós sejamos um, é que possamos manter a unidade apesar da diversidade. A diversidade é saudável, a diversidade vem de Deus. Deus nos criou diferentes, aleluia. Deus nos criou diferentes não para separar a gente. Deus nos criou diferentes não para que pudéssemos se isolar, ficar longe e afastado um do outro. Pelo contrário, Deus nos criou diferentes para que a gente complemente um ao outro, para que a gente possa viver em união, ajudando uns aos outros e complementando uns aos outros. Assim como as pedras do quebra-cabeça, elas são diferentes e se encaixam perfeitamente para formar uma bela figura, assim também são os membros do corpo de Cristo. Somos diferentes, porém nos encaixamos uns aos outros, aleluia, mantemos a unidade apesar da diversidade. A unidade na diversidade. Se nós não conseguirmos isso, nós não seremos igreja. Só seremos igreja se pudermos manter a unidade na diversidade. Então isso, meus amados irmãos, é muito importante, porque a unidade da igreja é o cumprimento do segundo grande mandamento que Jesus deixou para nós, que é amar o próximo como a si mesmo. Não adianta você dizer que ama a Deus sobre todas as coisas e não ama o próximo como a si mesmo, e não consegue viver em união juntamente com os demais cristãos. Então, para que a gente possa manter essa unidade na diversidade, para que a gente possa viver unidos, dando bom testemunho de Cristo, para que a gente possa andar como é digno da nossa vocação para a qual fomos chamados, como diz aqui em Efésios 4:1, é necessário a gente praticar e expressar na nossa vida determinadas virtudes cristãs. A Bíblia diz que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, quando ela se converte a Cristo, ela é regenerada, ela nasce de novo, ela é justificada, ela é adotada na família de Deus, é declarada santo, e o Espírito Santo passa a habitar nela, e o Espírito Santo habitando em nós, ele vai trabalhar na nossa vida para desenvolver, para desencadear dentro de cada um de nós o processo de santificação. Essa santificação, ela é progressiva, ela vai, como diz a Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 3,
versículo 18, nós somos transformados de glória em glória e vamos cada vez mais refletindo a imagem do Senhor, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele arranha, ele deixa essa imagem e semelhança de Deus embaçada, arranhada, mas nós, quando deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, Deus vai dar esse polimento santo, aleluia. O Espírito Santo agindo em nós, ele vai fazer com que a gente possa crescer na santificação. Nesse processo de santificação, nós temos a nossa parte. Por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia, ela cobra de cada um de nós a responsabilidade, porque o processo de santificação progressiva é uma obra cooperativa entre o Espírito Santo de Deus que habita em nós e em nós. Então temos que fazer a nossa parte, aleluia. Não podemos atrapalhar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Fazer a nossa parte significa não atrapalhar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então temos que buscar a presença de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, temos que orar ao Senhor, temos que ter uma vida devocional na presença do Senhor, obedecer a palavra de Deus. Então com isso nós vamos crescendo espiritualmente e nós vamos produzir o fruto do Espírito. Diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que nós produzimos o fruto do Espírito. Se vivemos no Espírito, se somos guiados pelo Espírito, a gente não vai praticar as obras da carne. Pelo contrário, nós vamos produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é um fruto que possui diversas virtudes, 9 virtudes do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade e assim por diante. Então hoje, nesta lição que fala sobre a unidade da igreja, nós vamos estudar 3 virtudes cristãs que são indispensáveis, que são muito importantes para que a gente possa manter a unidade da igreja. A primeira virtude que nós vamos estudar é a virtude da humildade, o tópico 1 da nossa lição, a virtude da humildade. A humildade, conforme diz aqui o nosso comentarista, é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, e não somente diante de Deus, mas também entre eles. Às vezes tem pessoas que não têm dificuldade de se humilhar na presença de Deus, mas têm dificuldade de ser humildes no relacionamento com o próximo. E todo e qualquer relacionamento, para que seja duradouro, para que seja uma bênção, para que haja união, é preciso humildade. Meu irmão, minha irmã, quero dizer uma coisa muito importante nesta manhã. Humildade não tem nada a ver com condição financeira. Muitas vezes a gente acha que ser humilde é ser pobre, é ser desprovido de bens materiais. Então a gente diz: aquela pessoa é muito humilde porque ela não tem condição de nada, ela é muito pobre, então ela é uma pessoa humilde. E fulano de tal é uma pessoa rica, ela tem condição, não é humilde. Meu irmão, minha irmã, isso não tem nada a ver com humildade. A Bíblia fala que bem-aventurados são os humildes de espírito, aleluia. Então a humildade refere-se a essa atitude, de se submeter, de considerar o outro, aleluia. A humildade é o principal antídoto contra a prepotência, contra a arrogância. A humildade se opõe, se contrapõe à prepotência e à arrogância. A humildade, irmãos, não é uma característica apenas linda, decorativa da vida do cristão. A humildade
deve ser uma característica obrigatória na vida de todo cristão. Todo cristão tem a obrigação de ser humilde, porque esta é uma virtude que demonstra a sua fé verdadeira em Cristo, que demonstra que ele verdadeiramente está progredindo no processo de santificação. O tópico 1.1 fala para a gente viver de modo digno, o modo digno do viver cristão, baseado aqui em Efésios 4:1. Efésios 4:1, Paulo roga à igreja para que a igreja ande como é digna da vocação para a qual foi chamada. Meu irmão, minha irmã, crente não pode viver de qualquer jeito. O crente que é crente, ele não pensa de qualquer jeito. Crente que é crente, ele não pensa igual ao mundo. Crente que é crente, ele não age como age as pessoas do mundo. Crente que é crente, ele anda sendo guiado pela palavra de Deus e não se amolda às coisas deste mundo. Então nós fomos chamados, na Bíblia diz que a igreja é um povo santo, zeloso, especial e de boas obras. Então não é de qualquer jeito que nós vamos viver aqui na terra. Temos a responsabilidade e o chamado de dar bom testemunho cristão. Os crentes lá da cidade de Antioquia, eles davam bom testemunho de Cristo, a ponto deles serem chamados de cristãos. Foi pela primeira vez que os irmãos foram chamados de cristãos, foi lá em Antioquia. E Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Por isso que Paulo disse que a gente deve andar como é digno da vocação com que fomos chamados. Honre o nome de crente, meu irmão. Honre o nome de crente, minha irmã. Honre o nome de cristão que você carrega contigo. A nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. As nossas práticas, as nossas ações, as nossas palavras, elas devem refletir a fé verdadeira e genuína que professamos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a fim de que a gente desenvolva a unidade da igreja, a fim de que a gente desenvolva essa união do povo de Deus, é necessário a prática da humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, a humildade era considerada uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter ou falta de amor próprio. E até hoje muitas pessoas pensam assim, acham que a pessoa que é humilde é uma pessoa besta, é uma pessoa que deixa os outros humilhar ela, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que se deixa ser manipulada pelos outros, e isso não tem nada a ver com o conceito bíblico, com a vontade de Deus. Ser humilde não é ser fraco, ser humilde não é ser uma pessoa que não tenha amor próprio. O próprio Jesus é a maior expressão desta virtude da humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Fraco é aquele que não é humilde. Fraco é aquele que pensa que é alguma coisa e vive destilando arrogância e prepotência no relacionamento uns com os outros. Muitas pessoas se relacionam com os outros, humilhando os outros, olhando de cima para baixo, considerando todo mundo inferior a ele. São pessoas idólatras, são pessoas ególatras, são pessoas que idolatram a si mesmos, e isto é um pecado muito grave. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, porque diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, que é Deus, Jesus, que é o Criador dos céus e da terra, ele humilhou-se a si mesmo. E quem é você, meu amigo? Quem é você, minha amiga? Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Quem é você, pastor Fábio, para achar que é alguma coisa? Se Jesus, sendo Deus,
Todo-Poderoso, ele humilhou-se a si mesmo. Nós também devemos seguir o exemplo de Cristo. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o nome de Jesus. Uma certa ocasião, Jesus estava para fazer uma refeição com seus discípulos. João capítulo 13, lá no Evangelho de João capítulo 13, Jesus estava para fazer uma refeição com seus discípulos, e era costume naquela época, quando as pessoas chegavam numa casa para jantar ou almoçar, o dono daquela casa mandava que os seus servos, os seus escravos, lavassem os pés dos visitantes, antes desses visitantes sentarem à mesa para fazer a refeição. Mas Jesus, naquele dia, num ato de demonstração de humildade, Jesus, ele pegou a toalha, ele pegou uma bacia com água e ele se pôs a lavar os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos. João capítulo 13, versículo 13 a 15, diz assim a palavra de Deus: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Observe que Jesus, ele não negou as suas qualidades. Jesus, ele não negou que ele era o mestre. Jesus não negou que ele era o Senhor. Jesus, ele não negou as suas virtudes, as suas qualidades. Porém, ele disse: pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então Jesus disse: olha, se eu, que sou o Senhor, que eu sou mestre, eu lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus disse no versículo 15: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, minha irmã, a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que é manso e humilde de coração. A pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Louvado seja Deus. Deus não gosta de arrogância. Um dos maiores pecados que a pessoa pode cometer na face da terra é a arrogância, é a prepotência, é o pecado de Lúcifer, é o pecado de Satanás que caiu nesse pecado. Quando Deus do céu olha para a terra e vê uma pessoa prepotente, vê uma pessoa arrogante, vê uma pessoa que não tem nada de humildade, Deus se lembra logo do diabo, porque isso é o pecado que Satanás caiu em condenação. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. É fundamental que nos relacionamentos humanos, seja na igreja, no trabalho, na família, onde quer que seja, é fundamental que demonstremos amor ao próximo através de uma atitude humilde, se relacionando um com o outro, considerando o outro, considerando a palavra do outro, considerando a opinião do outro, ouvindo o que o outro tem a dizer, tratando o outro com respeito. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. A Bíblia, irmãos, tem vacina contra a arrogância e a prepotência. A Bíblia tem vacina para estimular a humildade. Como é? É considerar os outros superiores a você mesmo. Esta e as demais virtudes, ou seja, a humildade e as demais virtudes cristãs, são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Você sozinho, meu irmão, você não vai conseguir, mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai ser humilde em nome de Jesus. Então, fechando e sintetizando o tópico 1 da nossa lição de hoje, diz assim: a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja.
Se comporte, irmãos, com simplicidade. Se comporte com modéstia. Não queira impor as suas vontades aos outros. Não queira impor as suas opiniões aos outros. Não queira ser o centro das atenções. Você não é Deus. Você é um simples homem pecador, como eu e como todos nós. Então, baixe a bola e reconheça que Deus é tudo na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Tópico 2 da nossa lição: para haver unidade é preciso mansidão. Além da humildade, é necessário que haja mansidão para que possamos manter relacionamentos saudáveis e possamos manter a unidade, a união do corpo de Cristo. Falamos há pouco tempo aqui de Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre as virtudes do fruto do Espírito, as 9 virtudes do fruto do Espírito, as quais são alicerçadas no amor, que é a primeira das 9 virtudes listadas lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E dessas 9 virtudes, tem duas muito importantes. Uma é a mansidão e a outra é a longanimidade. A mansidão e a longanimidade são duas das 9 virtudes do fruto do Espírito que produzimos na nossa vida nesse processo de santificação. Então, irmãos, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. É importante a gente entender que somos falhos, nós somos pecadores, nós somos falhos em tudo. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o outro, muitas vezes nós temos dificuldade nos relacionamentos. Nós somos pecadores por natureza. Há uma tendência natural, da gente falhar nos nossos relacionamentos. Então a gente precisa ter calma. Nós não podemos reagir de acordo com os instintos. Nós não podemos fazer o que dá na teia, como alguns falam. Nós temos que ter cuidado. Ah, pastor, mas eu não tenho papa na língua. Eu digo logo, eu falo logo, eu chego e resolvo logo. Tenha calma, meu irmão. Tenha calma, minha irmã. Não porque comigo o negócio é assim. Não é assim. Crente é pessoa mansa. Deus não se agrada de crente brabo. Deus não se agrada de crente beligerante, de crente belicoso. Deus não se agrada de crente arengueiro, crente que está toda hora com o dedo no gatilho, pronto para brigar, para disparar sua metralhadora giratória contra tudo e contra todos. Tenha calma, tenha cuidado. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra os seus irmãos de fé. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta são contra os demônios. A nossa luta é contra o inferno. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra o mal. Acabe, deixe dessa mania de ver um inimigo na vida de cada pessoa. Olhe para as pessoas com olhar de compaixão. Olhe para as pessoas com olhar de misericórdia e não como inimigo. Pare com essa mania de ver um inimigo na face de qualquer pessoa que se relaciona com você. Pare com essa mania de enxergar o inimigo no rosto daquele irmão que discorda de você por algum motivo, daquela irmã que pensa diferente de você por alguma forma, de alguma maneira. Temos que ter cuidado, meus irmãos, temos que ser mansos, aleluia, e louvado seja o nome de Jesus. A mansidão é uma das virtudes do fruto do Espírito, é uma das virtudes listadas lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O conceito dessa palavra mansidão, no grego, que foi a língua na qual foi escrito o Novo Testamento, a mansidão transmite a ideia de submissão dócil. Mansidão é poder sob controle. É poder sob controle. A pessoa tem um poder para agir, a pessoa tem um poder para resolver, mas ela se controla. A mansidão, ela está muito relacionada com o domínio próprio. O domínio próprio, essa capacidade que nós temos de colocar freio em nós mesmos, em qualquer área da vida, em qualquer circunstância da vida.
No caso da mansidão, é uma espécie de domínio próprio para controlar o nosso poder, para controlar esses impulsos, para a gente se submeter mansamente, docilmente a alguma circunstância. Isso não significa que você vai ser covarde. A pessoa mansa, mansidão não significa covardia, mansidão não significa frouxidão, mansidão não significa uma fuga, não, senhor. A mansidão, ela combina firmeza e suavidade. Eu sei que tem horas que a gente precisa ser firme, mas nós não vamos ser firmes sem combinar, sem ser suave. Existem outras virtudes do fruto do Espírito, que é a benignidade, a amabilidade, a generosidade, a gentileza. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós podemos ser firmes, mas suave ao mesmo tempo. Nós não podemos ser um brucutu, nós não podemos ser uma pessoa bruta. Louvado seja o nome de Jesus. O rei Davi era um guerreiro, ele empunhava a espada e ele vencia as batalhas, derrotou o gigante Golias. Mas Davi, ele também era uma pessoa sensível, ele também era uma pessoa amável. Louvado seja Deus. É só ler os salmos de Davi que você vai ver. Então a mansidão, ela combina firmeza com suavidade. A mansidão, ela combina força com delicadeza. A mansidão canaliza a sua força e o seu poder para fazer o bem e não para fazer o mal. A mansidão, ela é essa virtude que faz com que a gente canalize as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa força, o nosso poder para coisas construtivas, para coisas que edificam. Louvado seja o nome de Jesus. Então devemos, meus irmãos, aprender com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Foram prender Jesus, e Pedro sacou logo a espada e meteu a espada lá na orelha de um soldado e cortou a orelha. E Jesus diz: Pedro, não é assim que se resolve as coisas. Deixe de ser belicoso, deixe de ser brabo, porque não é assim. Meus irmãos, a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. Tenha cuidado, meus irmãos, não caia nessa tentação de viver destilando ódio aí nas redes sociais, querer ficar destruindo a reputação dos outros, caluniando os outros, e ver no rosto de cada pessoa um inimigo a ser combatido, a ser derrotado. Olhe para as pessoas e vejam nelas pessoas que são almas preciosas, que precisam de Jesus, que você precisa evangelizá-las, que você precisa ganhá-las para Cristo. Aleluia. A mansidão indica moderação nas ações. Tenha cuidado com os exageros. Tenha cuidado com os exageros. Eu sei que exagerar para menos, muitas vezes, pode ser covardia. Exagerar para menos pode ser omissão, pode ser covardia. Mas exagerar para mais, isso pode revelar uma violência da nossa parte. Então a mansidão, ela indica moderação nas ações, equilíbrio nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Bom trato para com o semelhante, isso aí é uma outra virtude do fruto do Espírito, que é a amabilidade, a benignidade, né? A moderação nas ações, a ausência de precipitação. Tenha cuidado, meu irmão, não se precipite, não haja com a cabeça quente, porque quando a gente está com a cabeça quente, quando a gente está com as emoções à flor da pele, nós tomamos muitas atitudes erradas e a gente depois vai se arrepender. E tem coisas que a gente faz quando está com a cabeça quente que não dá mais para consertar. Então conte até 10 e tenha calma, porque assim Jesus vai te dar vitória. Ponha um freio nessa tua língua, ponha um freio nesses teus instintos, a nossa vontade. Eu sei que tem hora, meus irmãos, que às vezes a gente é
injustiçado, às vezes a gente é caluniado, às vezes a gente sofre incompreensão e vem dentro de nós, a nossa carne começa a ferver e dá aquela vontade de agir, dá aquela vontade de pagar na mesma moeda, dá aquela vontade, aquela sede, aquela fome de vingança. Mas tenha cuidado, se controle para que você não peque. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Eu sei que a ira é um sentimento natural, né? É uma reação nossa, que surge, mas você tem Cristo na sua vida. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem a capacidade do Espírito Santo para controlar os seus impulsos, aleluia. Deus, Ele nos dá a capacidade de ser manso. Moisés, tópico 2.2, foi considerado na Bíblia o homem mais manso que havia sobre a terra na época do Antigo Testamento. Números capítulo 12, versículo 13. Jesus Cristo também é tido como nosso maior exemplo de mansidão. Já falei aqui, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Durante a prisão de Jesus, durante o julgamento de Jesus, Jesus não perdeu a cabeça, Jesus não saiu atirando para todo lado, Jesus, ele não agiu com violência, Jesus não partiu para cima, Jesus não partiu para a guerra, aleluia. Mas Jesus se manteve humilde, se manteve manso. Durante o seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Então, meu irmão, aprendamos com Jesus a ser mansos como Deus, aleluia. A verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas, elas não revidam os maltratos sofridos, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. A pessoa mansa, a pessoa que é mansa, ela não revida os maus tratos sofridos, elas não cedem às provocações e não dão espaços para ressentimento. Às vezes tem pessoas que dizem: eu sou crente, eu sou uma bênção, eu amo todo mundo, mas não mexa comigo não, porque senão eu vou resolver. Isso não é coisa de crente, irmão. Isso não é coisa de cristão salvo que vai para o céu. Nós não podemos ceder às provocações. Eu sou crente, mas a minha mão não é crente não. Se me perturbar, eu meto a mão no pé do vidro. Não, isso não é coisa de crente. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Forte, poderoso é aquele que controla os seus impulsos. Forte, capacitado, poderoso é aquele que controla as suas emoções e age no tempo certo, aleluia, com moderação, age no tempo certo, com equilíbrio. Mas aquele, que se ufana, eu não tenho um papo na língua, eu resolvo logo na hora. Se eu ficar com a cabeça quente, sai do meio, porque eu sou assim mesmo. Deus sabe que você está errado. Deus sabe que isso é pecado. Deus sabe que isso é uma obra da carne. A mansidão é fundamental. A mansidão é uma virtude indispensável para que a gente possa manter a reconciliação, manter a unidade entre nós. Ela transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Então, irmãos, sintetizando aqui o tópico 2 da nossa lição, a mansidão também é virtude produzida pelo fruto do Espírito. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Meu irmão, não jogue lenha nessa fogueira não, pelo amor de Deus. Não atice as partes para viver brigando. Não atice as partes para viver digladiando-se. Não, Senhor, haja como bombeiro, apague o fogo,
promova a reconciliação, promova a paz. Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Mas infelizmente tem pessoas que são utilizadas pelo diabo, são usadas pelo inimigo para semear contenda entre irmãos, para ficar atiçando um contra o outro. Isso é coisa do diabo, irmão. Tenha cuidado, não se presta a este papel. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Nós devemos promover a pacificação entre as pessoas e impedir a proliferação de conflitos na igreja. Tópico 3 da nossa lição: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade, que é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito, capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar perdão aos ofensores. Ser tolerante com os erros alheios. Irmãos, veja bem, ser tolerante com os erros alheios, isso não significa você concordar com as coisas erradas. Ser tolerante com os erros alheios não significa que você vai estar a favor da impunidade ou incentivar, a prática de coisas erradas. Não é assim. Longanimidade é a pessoa longânima, longânime é a pessoa que tem a longanimidade, é uma pessoa de ânimo longo, é a pessoa que tem autodomínio em situações de provocação. A longanimidade faz com que você controle os seus sentimentos de ira e de vingança. Porque quando a gente é maltratado, quando a gente é perseguido, quando somos alvos de injustiça, quando alguém faz alguma coisa mal contra nós, o primeiro sentimento que vem em nós é aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de exercer a justiça, a força da espada para punir, para acabar com o outro. Às vezes tem pessoas muito amigas, anos e anos de amizade, mas infelizmente tem um dia que um desses amigos faz algo de ruim, de mal contra outra pessoa, e aí aquela outra pessoa esquece toda uma vida de comunhão que elas tinham e tem sede de vingança, aquela sede de querer punir o outro. E às vezes até na igreja nós vemos pessoas que são verdadeiras caçadoras de pecados alheios, que vivem buscando erro na vida dos outros e querendo toda hora que o pastor passe a régua, que o pastor discipline, que o pastor tem que punir fulano, tem que punir Beltrano. Tem pessoas que são muito apressadas para fazer justiça própria, pessoas que são muito apressadas para fazer justiça com as próprias mãos. Não são pessoas longânimes, essas pessoas não têm longanimidade alguma. Então, a pessoa que tem longanimidade, ela controla os seus sentimentos de ira e de vingança. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Enquanto a Bíblia, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, a Bíblia também diz que Deus é longânimo. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa. Então, meu amado irmão, a longanimidade é essa capacidade que temos de suportar os erros dos outros. De suportar os erros dos outros. Não se apresse para querer ver a punição das pessoas, porque no tempo certo isso vai acontecer. A Bíblia diz que não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. A própria lei da semeadura e da colheita já se responsabiliza de punir os infratores, aquelas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Existe o sistema de justiça, existe a disciplina eclesiástica, existe as instâncias capacitadas e credenciadas para executar a justiça, mas nós, irmãos, temos que ter cuidado. E o interessante é que nós, muitas vezes, somos apressados para punir os outros pelos erros dos outros,
mas quando a gente cai em um determinado erro, aí a gente clama por misericórdia, a gente fica pedindo misericórdia, a gente só tem pressa para punir os outros, mas para punir a nós mesmos, aí a conversa é diferente. Então tenha cuidado, meu irmão, você tem telhado de vidro, você não é perfeito, você também é falho, você também erra, né, em alguma coisa, ninguém é perfeito, então temos que ter cuidado. O próprio Deus é descrito na Bíblia como uma pessoa que é longânima, ele é tardio em irar-se, contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, irmãos, através desta longanimidade, nós vamos suportar uns aos outros em amor, como diz aqui Efésios capítulo 4, versículo 2. Essa expressão, suportando uns aos outros em amor, indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estamos sujeitos a qualquer relacionamento, estamos sujeitos a levar alfinetada, a sermos injustiçados. Então a Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros em amor. Você não quer que os outros suportem você? Então você também deve suportar os outros. Então, irmãos, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Deus é amor e o principal aspecto do fruto do Espírito. O amor é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Então, meus irmãos, esta é a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Essas três virtudes cristãs, humildade, mansidão e longanimidade, são três virtudes indispensáveis para que a gente possa manter a convivência saudável. Longanimidade, mansidão e humildade são três virtudes indispensáveis na vida do cristão, obrigatórias na vida do cristão, que vai nos habilitar a vivermos em harmonia uns com os outros. Para encerrar e concluir a nossa lição, eu gostaria de ler aqui Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Não vou comentar, só ler, porque a leitura é autoexplicativa. Diz assim: portanto, concluindo a nossa lição, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o amor é a característica, é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. Se temos amor, nós vamos ser mansos, nós vamos ser humildes e longânimos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Assim encerramos mais uma edição do programa EBD em Síntese, ao vivo, diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Vou orar neste momento por você e sua família, para Deus te ajudar, Deus te dar vitória. Próximo domingo estaremos aqui novamente em mais uma edição do EBD em Síntese, de 9 às 10 da manhã. Não desligue o seu rádio, não desligue sua TV, continue nos acompanhando. Já já vai começar o Clamor, mais uma edição do Clamor, de 10 às 12, aqui diretamente do Templo Sede. Oremos ao Senhor. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos por mais esta oportunidade. Abençoe, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, amigos e amigas e irmãos que nos acompanham neste momento. Dai saúde a eles, livra eles de todo mal, de todo perigo. Nos ajude para que possamos ser mais humildes, nos ajude para que possamos, ó Deus, ser mais mansos e praticar a longanimidade. Meu Deus, meu Pai, fica conosco, nos dê da sua bênção e da sua graça. Contempla cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos telespectadores. O Senhor sabe, Senhor, a necessidade de cada um deles, ó Pai. Assim, Senhor, dai vitória aos teus filhos. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, e até o próximo domingo, se Deus quiser.